Eu não sou mais doutor, agora eu sou aposentado. Muito bom dia, uma excelente semana, muito agradável estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o maior mandamento. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, itens 1 a 4, o maior mandamento. E vem lá no capítulo principal, que é amar ao próximo como a si mesmo. E qual seria então o maior mandamento? E nós vamos resumir com uma só palavra: o amor. E Jesus disse que nós precisamos amar. Mas como é que nós fazemos isso? Aí é que está a grande dificuldade. Porque, na verdade, nós temos bastante teoria, mas não temos muita prática, não é mesmo? Então, a sugestão de hoje é que nós comecemos a empreender o amor. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que colocar o amor em prática. Então, nós temos que sair dos nossos gabinetes luxuosos. Opa, deu um piripaque aqui. Precisamos sair dos nossos gabinetes luxuosos para irmos em direção ao amor, à prática do amor. Sair dos gabinetes luxuosos significa também para a gente que nós precisamos exercitar, fazer o exercício daquilo que nós já sabemos. Então, amar ao próximo como a nós mesmos é uma teoria linda, maravilhosa, mas precisamos fazer campanhas conosco para que esse amor possa se traduzir em ação. Porque se é muito bom estudar, muito melhor é praticar. Porque é com a prática que os nossos benfeitores maiores chegaram ao posto que estão. Eles não estão em altas cátedras espirituais por conta de teorias. Eles estão em altas cátedras espirituais por conta de prática. E a prática do amor é justamente essa. É a paciência com o semelhante, é o perdão das ofensas, a indulgência. É sim tudo aquilo que nós podemos fazer em direção aos nossos irmãos, nossos semelhantes. Então, se Jesus chegou ao ponto de nos pedir a amar os nossos inimigos, o Kardec até ficou surpreso, disse o seguinte: mas escuta, na 887 ele faz essa pergunta: como é que nós podemos amar os inimigos se ele causa na gente aquele negócio, aquela dificuldade, aquela diferença? E os espíritos então responderam: não é ter o mesmo amor terno, filial que nós temos pelos amigos, mas é perdoar as ofensas e pagar o mal com o bem. É basicamente isso. Então, nós precisamos encontrar o ponto de apoio para o exercício do amor. Outra coisa importante: o amor ele pode se dividir em diversos segmentos, em diversas partes, porque, na verdade, enquanto nós não entrarmos nesse exercício, dificilmente nós vamos observar as suas faces. E aí vem a ideia maior, que é justamente essa: nós precisamos nos engajar em alguma tarefa de amor aos nossos semelhantes. Então, seja lá na própria federação, na aplicação dos passes, desejando a cura espiritual dos nossos irmãos, seja no trabalho social, seja na casa social, seja num hospital, seja em algum lugar, porque através deste convívio é que nós vamos encontrando as facetas, porque na teoria tudo é bonito, né? É o nosso necessitado, é o nosso assistido, mas quantas vezes no próprio trabalho espiritual nós não perdemos muitas vezes o equilíbrio por conta de uma atitude de um assistido, por conta de um gesto, de uma palavra mal colocada de um companheiro. E é aí que está o grande exercício do amor, é aí que está a grande prática do amor, porque desenvolvendo isso, certamente nós vamos aprendendo a lidar com os nossos irmãos. Fico pensando nos nossos benfeitores. Eles vêm até nós no sentido de nos auxiliar, nos favorecer, nos ajudar. E aí chega e encontra a gente aqui numa teimosia lascada. A gente não quer mudar, não quer ser favorecido, não quer nada. Estamos com os pensamentos e os ouvidos todos fechados. E aí, com aquele jeitinho, daquela forma bem característica, não é, de espíritos superiores, eles vão conduzindo a gente para determinados caminhos onde nós, por nós mesmos, vamos encontrando a necessidade de nos alterarmos, nos corrigirmos. Então, nós, quando conseguimos ter indulgência, ter paciência com o nosso semelhante, nós vamos aceitando a ideia de que ele é um ser livre, tem as suas liberdades, tem a liberdade de escolha, e nós vamos entendendo que cada um de nós tem isso.
E depois disso nós vamos também compreendendo que as leis da criação nos conduzem certamente, pouco a pouco, lentamente, para diretrizes maiores. Então, o papel do benfeitor, na maioria das vezes, é dar um pequeno apoio, um empurrãozinho, uma ajudinha. Não aquele papel de que vai torcer a nossa vontade, que vai mudar a nossa forma de ser, que vai mudar o nosso jeito de ser instantaneamente. Então, isso deve acontecer também ao nosso redor. Então, nós vamos atender lá o assistido por anos a fio e pensa, puxa vida, esse senhor está aqui, essa senhora está aqui por anos a fio, com o mesmo problema, parece que não se renova, não se melhora, não se toca. A gente pensa, muitas vezes isso, não é? E às vezes aquilo é um processo de fermentação de muito tempo, em que aquele espírito vai, aquele espírito vai devagarzinho achando aonde ele precisa corrigir, aonde ele precisa mudar. Então, a tarefa do amor é justamente essa: termos paciência, indulgência, termos tolerância, vivermos com um pouco mais de tolerância. Mas aonde a gente pode ser tolerante para sermos caridosos? No trânsito. No trânsito. A gente não fica nervosinho no trânsito porque fez isso, deixou de fazer aquilo, e a gente fica... Então, a gente construir um pouquinho de sentimentos nobres com aquelas pessoas que muitas vezes são imprudentes, que fazem coisas erradas no trânsito, termos um pouquinho de tolerância, tomarmos os cuidados necessários, mas sem nos abalarmos, e entender que vai chegar a hora do amadurecimento, da maturidade desse ser também. Porque a gente também, de vez em quando, fazia umas coisas assim, né? Especialmente quando estava na adolescência, né? A gente fazia umas coisas assim, meio inéditas. Então, é a tolerância, é a paciência, é nós estarmos prontos para o perdão, prontos, assim, sabe que é pronto? Então, você se sentiu ofendido com alguma coisa, mas na mesma hora e junto, assim, paralelamente, está seguindo o perdão. Se houver a ocasião do perdão, ele será concedido, ele será realizado. Então, nós andarmos juntos com o perdão constantemente. E não esse perdão só de boca para fora, é aquele mais profundo. Então, é assim que a gente vai nos entendendo, nos amando. Porque também vamos pensar o seguinte: como é que será a nossa vida em planos superiores se nós não tivermos indulgência, paciência, amor? Será que os planos superiores é só disciplina, é só trabalho constante, é só isso? É preciso também nós entendermos, nós compreendermos cada um, suas tarefas, suas missões, suas possibilidades. Então eu tenho a sensação de que quanto mais nós exercitarmos na tarefa do amor, melhor nós vamos cumprindo o maior mandamento, que é obviamente o amor, e melhor nós vamos nos preparando para o nosso futuro espiritual, não é mesmo? Porque do contrário, a nossa vida fica muito difícil. Já viram como é difícil a nossa vida quando a gente não quer perdoar, não sabe perdoar? Bom, vem lá Jesus e mostra pra gente, perguntam para ele, né, qual é o maior mandamento? Então ele responde: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Mas como é que a gente pode amar a Deus se não amamos os seus filhos, né? De toda a tua alma e todo o teu espírito, e esse é o maior e o primeiro mandamento. Bom, se você quer um segundo semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque, convenhamos, né? A gente amar dentro das nossas salas reservadas com ar-condicionado, amar a Deus é fácil, né? Agora, como é que a gente consegue amar a Deus na figura do nosso semelhante? Quando o nosso semelhante vem com tudo contra a gente, com aquelas palavras irascíveis, com aquela forma difícil de lidar, como é que nós vamos amar a Deus se nós vamos maltratar, se nós vamos criar problemas para Ele? Então é isso que nós precisamos refletir. Imaginem Jesus, não é? Chegou à Terra, amar a Deus sobre todas as coisas, mas nossa, só atendeu, só auxiliou, só ajudou os nossos semelhantes aqui na Terra. Meu Deus do céu! Então, quanto que nós ainda precisamos aprender na tarefa do amor? Fazer aos homens tudo o que querer que eles vos façam, porque é isso que nós precisamos entender e fazer, não é? Realizar, ir para o combate, ir para o jogo, jogar, no bom sentido, quero dizer, não é? Jogar significa ir na prática, fazer na prática. Vocês já viram comentarista de futebol? Às vezes é engraçado, porque eles falam: ele devia ter segurado a bola, devia ter chutado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas ali no calor do jogo, não é? É muito difícil a gente saber o que passou na cabeça do jogador. A mesma coisa a gente. Nós estamos na rua, somos abordados por alguém, se a gente não tem a prática cristã, o amor cristão, qualquer coisa é motivo para se afastar, sair correndo, ter medo, chamar a polícia, né?
Vamos entender o que a pessoa está querendo, o que está acontecendo, não é? A prática do amor é isso, aquela coisa de uma coisa grande, de ver como um irmão nosso. Como nós estamos numa condução, por exemplo, né, que tem lá um problema de sentar, de ficar de pé, qualquer coisa assim, a gente ter aquela compaixão profunda de entender que a pessoa precisa sentar mais do que a gente, mesmo que a gente tenha mais do que 80 anos, né? Eu não falei 65, porque 65 todo mundo quase já tem. Eu já falei 80, né? Porque aí alguns eu não consigo alcançar. Mas se a gente vê que uma pessoa precisa mais do que a gente, ter aquele sentimento maior, ter aquela compreensão, às vezes está lá o motorista irritado, o cobrador está bravo, está nervoso, ter aquela condição. Quando a gente vê alguém num balcão, num bar, numa loja, num supermercado que está desequilibrado, a gente tem aquele pensamento de equilíbrio, fazer aquela prece de bondade para que ele se reequilibre. Em casa, em família, com o marido, com a esposa, com os filhos. Muitas vezes a gente tem lá aquela situação difícil, aquele embate, aquela dificuldade. A prática cristã é assim, sabermos fechar a boca na hora certa, abrirmos a boca na hora certa, sabermos nos colocar, nos posicionar, termos a nossa posição, sim, sim, não, não, mas na hora certa, com as coisas, nos momentos certos, nas horas mais certas. Então, na maioria das vezes, a gente tumultua, quer conversar assuntos delicados na hora de deitar, na hora de dormir, quer criar problemas no final de semana, onde a pessoa não pode resolver nada. A gente vive assim, um pouco fora do eixo. E a ideia do amor, basicamente, é essa. Jesus vem com campanhas diversas com a gente, né? Campanhas que nós precisamos entender, que nós precisamos praticar. A campanha da fraternidade, do amor. Quer dizer, a gente oferece o remédio, mas não fica censurando a doença. A gente oferece o pão, mas não fica cobrando um trabalho, uma coisa mais assim, mais forte, né? Então nós precisamos entender que a campanha de Jesus com relação ao amor e o maior mandamento basicamente é essa. É o que nós gostaríamos que nos fizesse. Fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Porque é assim que nós vamos ter uma medida mais certa, uma medida mais correta daquilo que nós precisamos com relação aos nossos semelhantes. Então, a ideia é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas, obviamente confiar profundamente na criação. E aí vem a outra pergunta, né? Será que a gente confia profundamente na criação? Ou será que a gente confia na ciência ainda precária dos homens? Na ciência divina, na ciência precária dos homens? Então, tenhamos a certeza de que confiar, amar profundamente e entregar-se profundamente ao Criador. Vejam Jesus, né? Vejam Jesus nos momentos extremos. Já pensaram? Ele podia ter tomado diversas atitudes, podia ter convocado um grupo de pessoas para defendê-lo, podia ter feito um monte de coisa, não é? Mas ele se deixou levar, se entregou e se colocou numa condição que certamente ele saberia que isso seria um fermento, uma semente poderosíssima para o futuro. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.